vou mostrar para vocês todo o processo desde o início para que fique muito claro, né, todas as etapas. Se você tiver um texto que foi enviado para você, por exemplo, por e-mail, e você quiser cadastrar tudo desde o início, é assim que você vai fazer. Mas se o texto tiver sido submetido dentro da plataforma, você já pula algumas etapas, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui na plataforma. Quando você clica aqui em submissões, se o texto foi submetido na plataforma, ele já vai estar aqui, ó. Mas se você tiver com o texto na mão e quiser, você vai clicar aqui em nova submissão. Aí, ó, olha que legal, você vai botar aqui o idioma. Idioma da submissão, português. Se fosse um texto em inglês, você colocaria em inglês. Seção. Aqui, ó, aparece qual que é a seção. Ó. Então, por exemplo, ó, artigos. E aí aqui você tem que cumprir todos esses quadrinhos aqui, ó, que é uma espécie de checklist, né? Se você quiser escrever alguma coisa para o editor, beleza, mas no caso aqui, o editor é você, né? Isso aqui é para quem não é editor, no caso. Aqui você não precisa mexer nada. Sim, eu concordo, salvar e continuar. Depois que você clica, você vai enviar um arquivo. Aí você vai pegar um PDF, né, que pode ser, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar um PDF qualquer aqui, que eu não sei nem o que é, e vou colocar aqui, ó. Aí você clica aqui como texto do artigo, salvar e continuar. Aí você vai entrar nessa parte aqui que você vai inserir alguns metadados importantes. Aí aqui você vai ter que digitar o título do artigo, depois o título em inglês, subtítulo não precisa. Aqui vai ter que colocar o resumo. É aqui que você coloca o abstract. As palavras, aqui não precisa colocar nada. Palavra-chave, vai colocar uma por uma. Aí você aperta Enter, ó, ela fica dessa forma. Ó. Palavra 2, aqui em inglês, você vai digitar. E as referências, você vai pegar todas as referências do artigo que você vai publicar e vai copiar e colar aqui, deixando sempre com espaçamento de uma para cada uma. Não deixa tudo junto, não. Coloca a referência e deixa o espaçamento. Aí você vai vir aqui em salvar e continuar. Aí você clica em finalizar a submissão. Até aqui a experiência é a mesma de quem está enviando um artigo qualquer. Então, se você tiver esse artigo e quiser publicar ele estiver fora da plataforma, tiver recebido ele por e-mail e quiser cadastrar ele, é assim que você vai fazer. Caso contrário, aí você vai clicar aqui em revisar a submissão e aí é aqui que você entra quando você já recebeu esse artigo por dentro da plataforma. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui você tem como fazer todo esse processo de gerenciamento. Aqui no caso, você pode clicar em enviar para avaliação, né? Você clica aqui nesse boxzinho aqui e coloca enviar para avaliação. Se você for rejeitar a submissão logo de cara, aqui nesse próprio submissão você tinha a opção ali antes de rejeitar, que aí você já matava logo no início do processo editorial, tá bom? Aqui você tem como adicionar avaliadores e aí o próprio sistema vai mandar o convite para que a pessoa avalie. E aqui você faz, então, dentro disso daqui, esse gerenciamento. Não é algo difícil, você vai ter que adicionar aqui os avaliadores e você vai receber aqui as revisões para você fazer esse gerenciamento. Uma vez que os avaliadores falaram, ó, tá ok, e aí você chegou à conclusão que você tem o texto final, né, que o autor já mandou aqui, já registrou o texto final, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Aceitar a submissão. Só que aí você pode enviar uma notificação, mas eu vou clicar aqui como não enviar notificação e aí você grava aqui a edição editorial. Depois que você fez isso, você vai entrar aqui para uma parte que é a parte de fluxo de trabalho. E aí você vai clicar aqui, ó, em enviar para editoração.
não enviar o e-mail ao autor, próximo, grava a edição editorial. Aí aqui na parte final você tem a parte mais importante, né? Porque aqui você vai ter acesso à parte final. Então, quando você clica aqui em publicação, você tem acesso a tudo. Você pode olhar se o título do artigo está legal ou não está. Ver se o resumo corrigido já está aqui, né, colocado certinho. Em contribuidores, você vai ter que colocar um por um. Na verdade, a gente já colocou esses contribuidores lá quando a gente faz o cadastro do artigo. Eu passei meio batido ali, porque meu nome já estava aqui como um contribuidor, mas quando tem mais de um autor, você tem que cadastrar um por um na hora que você faz a submissão. Mas se por acaso tiver algum erro, você pode vir aqui incluir coautor e organizar isso aqui, tá bom? Em metadados, ó, você vai ver se as palavras-chave estão ok, ó, que está certo, se as referências estão ok. Identificadores, aqui você vai colocar o DOI, mas você vai colocar só do 10 para frente, ó. 10, não vai colocar aquele endereço DOI, ponto, não sei o que, parará, não. Você vai colocar só essa parte aqui, ó. Esse 10.5281 identifica a revista, e esse aqui identifica o arquivo específico. Ó. Você vê que esse aqui é o mesmo para todos. Ó. Então, aqui você coloca um DOI, né? E aí esse DOI você vai gerar lá no Zenodo e vai colocar aqui, né, para ter esse cadastro e vai clicar em salvar. A composição final aqui é importante, porque isso é o arquivo PDF que vai ficar publicado. Não é aquele que o autor colocou lá no início da submissão. Então você vai ter que vir cá em adicionar composição final, vir aqui e colocar sempre aqui, ó, PDF, só isso, que é um rótulozinho. Qual que é o idioma? Português? Ok, salvar. Selecionar o componente, que seria o texto do arquivo. Aí você vai ter que achar aonde que está esse arquivo, né? Então aqui no caso, eu peguei um arquivo qualquer, né? E aí eu posso colocar aqui algum PDF qualquer aqui. Aqui, ó, um PDF qualquer aqui de exemplo. Continuar, concluir. Aí aqui vai estar já o seu PDF. Se você tiver algum problema com esse, quiser editar ou excluir, colocar outra composição final, que é outro arquivo final, que é o que o pessoal vai ler, o leitor vai ler, você pode fazer. Permissão e divulgação, isso aqui não precisa preocupar. Aqui na edição, você vai ver aqui se a seção está certa, ó, artigos, tal, beleza. Aí no final de tudo, você vai fazer o quê? Agendar para publicação. Aqui você vai ter que selecionar qual edição que você vai publicar. Se você ainda não criou essa edição, por exemplo, eu não criei ainda a número 21, você tem que ter criado isso antes, tá? Antes de começar a publicar um artigo, você tem que ter já uma edição futura, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, quando você clica aqui, ó, em edições, você tem aqui edições futuras, nenhuma. Anteriores, são todas já publicadas. Você vai criar o quê? Uma edição futura, que você vem incluir edição, aí você vai botar aqui o volume, o número, o ano, estou colocando aqui qualquer um só para vocês sacarem. O título da edição, geralmente é Revista Espinhaço, número tal, esse aqui é o meu título, tá? Botei 15 aqui, mas seria 21. O título em inglês, né? Revista Espinhaço, também mesmo nome. Aqui, ó, é o que você quer que aparece, né, como caracterizando essa edição. Eu sempre deixo apenas o título, tá, gente? Sempre deixo só o título, porque senão fica uma gambiarra danada lá na hora de colocar. Aqui na descrição, eu coloco sempre a descrição padrão da Revista Espinhaço, que é sempre esse texto padrão que está aqui, ó, na frente da revista. Então eu copio isso aqui, ó, só essa parte aqui, dou um Ctrl C e venho aqui e dou um Ctrl V. Aqui na parte de inglês eu dou um Ctrl V, editor é a mesma coisa. Aqui de indexadores eu geralmente mudo aqui, né? Indexed by e tá ok. Aí você coloca aqui salvar. Ó, desculpa, eu salvei, mas não era isso que eu queria. Eu vou botar aqui em editar. Dados da edição, ficou faltando a capa. Aqui eu posso pegar um arquivo de capa
aí tem que ser uma capa, um layout que você já fez anteriormente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, um layoutzinho de uma capa. Se eu colocar aqui salvar, e depois se eu for lá ver de novo, ó, editar, você encontra aqui nos dados da edição, ó, aqui, ó, o layoutzinho da capa que eu criei. Tá vendo? Então, é assim que faz. Aqui em sumário apareceria todos os artigos vinculados a essa edição futura, mas no caso aqui não tem nenhum ainda. Mas aí quando eu vier lá em submissão, entrar nessa submissão aqui que já está em fase de editoração, né? E for agendar para publicação o arquivo, aqui agora eu tenho uma edição futura que eu posso vincular ele. Ó. Se eu colocar aqui em salvar, ele vai deixar agendado para publicação. Está falando aqui só que eu não coloquei o DOI. Tá? Mas se eu vier aqui em edições, eu já tenho um item aqui agendado para ela. E se eu colocar em editar, esse item já vai estar aqui. Ó. Sacaram? Mas aqui no caso, eu quero excluir isso aqui, porque isso aqui foi uma coisa que eu fiz correndo aqui só para ensinar para vocês. Tá? E essa submissão aqui também, ela não é uma submissão que eu vou utilizar. Né? É uma submissão que depois eu vou descartar. Mas assim que você quiser, para você publicar, você simplesmente vai transformar a edição anterior, futura, numa edição publicável. Na própria abazinha aqui, quando você vai em editar, você só clica para você publicar a edição. E aí ele vai publicar e você só vai fazer isso quando os artigos associados a essa edição estiverem todos já organizados. Beleza, pessoal? Eu fui passando um pouco rápido aqui nesse vídeo, mas é para vocês ir acompanhando, pausando, né? À medida que você for cadastrando o seu, você vai pausando esse vídeo e vai acompanhando passo a passo, tá? Mas é só para mostrar também que não tem nenhum grande segredo. E para vocês não ficarem quebrando a cabeça, simplesmente pega esse vídeo e vai pausando ele, voltando, à medida que vocês forem fazendo aí na casa de vocês a primeira edição publicada, a primeira edição futura, o primeiro artigo que vocês vão inserir e gerenciar na plataforma para vocês conseguirem fazer certinho, tá bom? Com isso você vai publicar o seu primeiro volume no OJS. A partir do momento que você coloca aqui os artigos e está tudo certo, você vem aqui nessa edição futura e simplesmente clica em publicar. Para cada edição, aqui no caso, ele vai aparecer despublicar, mas aqui, se tivesse em edição futura, ia ter a opção publicar. E aí já vai estar automático lá, salvo, e você já vai poder divulgar para as pessoas o seu novo volume. Tranquilo, pessoal? Então, é assim que funciona o OJS por dentro. E dessa forma você publica a sua primeira edição.